Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! O programa Mais Saúde vai tocar numa ferida aberta na nossa sociedade, aliás, mundial. Hoje, as crianças estão com expectativa de vida menor que a dos pais. Nos últimos artigos que eu andei lendo, crianças de 5 anos a menos, quer dizer, se você tem uma criança com 5, 4, 3, enfim, essa faixa etária, essas crianças poderão viver menos que os seus pais. E, gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece enterrar um filho, tá? E isso é muito sério, por quê? Porque elas estão com obesidade infantil, que a gente hoje já está até falando obesidade infantil. Antigamente essa palavra era assim vetada. Nós estamos ganhando dos Estados Unidos, gente, o que é isso? Então, nós precisamos rever não só comportamento, por isso que o programa Mais Saúde tem trazido, assim, várias vezes a nutricionista Karina Scapinelli, que tem toda essa abordagem em nutrição infantil, comportamento, inclusive com os adolescentes, para que a gente tente mudar esses hábitos, né? Hoje a gente sabe que estamos numa sociedade obesogênica, né? Tudo nos convida a estar favorecendo o sedentarismo. Hoje, pelo perigo de deixar uma criança brincar na rua, você deixa dentro de casa e aí o que ela se distrai? Com controle remoto, com brinquedos em computador. Então, a criança, ela está realmente cercada desse ambiente. Então, nós temos o quê? Que ajudá-la a, pelo menos, minimizar esses impactos. Então, eu novamente convidei a doutora Karina, como eu disse, para que ela nos oriente e nos diga, por exemplo, quando essa criança começa a dar sinais, emitir sinais de uma compulsão alimentar. Karina, bom dia. Bom dia. Olha, uma coisa muito importante é que essa criança está comendo muito fora de hora, ou ela acaba de comer, dali 2 horas ela está com fome de novo. O nosso corpo manda sinais para a gente, isso quer dizer alguma coisa. Então, que sinal esse corpo está mandando, né? A criança compulsiva geralmente é muito ansiosa. O que está por trás dessa ansiedade? É uma questão emocional ou uma carência nutricional, né? E essa criança que tem compulsão, a cada 2 horas quer comer, como que está essa glicemia? Porque essa criança pode ter um pico e uma queda de glicemia e ter fome. Então, tem muitos detalhes que a gente precisa observar. Mas a compulsão alimentar está sendo cada vez mais comum, porque o hábito alimentar dentro de casa não está legal. Então, são alimentos que realmente fornecem uma energia muito rápida e essa criança logo em seguida tem fome. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para que essa compulsão não se torne repetitiva, levando à obesidade, ao sobrepeso, problemas com aumento de colesterol alto, porque se essa criança come muito carboidrato, muito açúcar, essa compulsão dela, ela pode aumentar o colesterol por conta desses alimentos. Então, a compulsão alimentar está em realmente comer fora de hora, repetitivamente, e determinados alimentos, em especial, como a base de gordura, de açúcar, de carboidrato. Então, observe se seu filho está passando por esse problema e vamos observar os sinais e sintomas, porque tem como ajudá-lo muito. Ai, realmente, você falando tudo isso me faz lembrar o nosso guia de alimentação, que nos mostra que, em todos os meus livros, eu coloco esse guia como referência, que ele mostra o quê? Que nós devemos consumir mais alimentos in natura, como estão prontos para serem comidos, usados, que estão na natureza. Depois, evitar o mínimo, lógico, dos industrializados e, por favor, cair fora, no português claro, dos multiprocessados, que além de serem pobres em nutrientes, quando você pergunta para alguém se alguém mastiga 30 vezes e ela diz, mas nem 5 vezes, tenha certeza que essa pessoa está comendo muito produto ultraprocessado. Porque você põe na boca um ultraprocessado, 5 já derreteu.
Então, a importância de você estar cada vez mais colocando na sua alimentação e da sua família esses alimentos in natura. E não cozinhar demais. O brócolis, eu sempre digo, coloque no vapor, em 2 minutos ele está pronto. E imediatamente você pode jogar numa água fria, que você coloca umas pedrinhas de gelo, para ele parar, inclusive, aquele cozimento enquanto ele está quente. Para quê? Para você criar textura de mastigação. E muita criança, quando se depara com um alimento assim, ela não quer comer. Por quê? Porque ela está tão acostumada aos industrializados e os ultraprocessados que realmente isso fica difícil de colocar. Por isso que é importante todas essas dicas, inclusive que você, Karina, está colocando e que a gente quer cada vez mais estar prestando atenção aqui no Mais Saúde, tá? Agora, Karina, por exemplo, os pais que, graças a Deus, essas crianças ainda não estão emitindo esses sinais de compulsão. Como mantê-las exatamente assim, nesse foco bacana? E, lógico, para aqueles que já estão nessa realidade, como fazer para ajudar os pais a tirar essa criança desse foco? Algumas estratégias podem ser muito importantes para ajudar essa criança nesse momento. Primeiro, cuide da despensa. Essa despensa não pode estar rica em guloseimas, recheada em guloseimas, então a gente precisa escolher os melhores. Se essa criança está muito compulsiva por doce, qual doce eu vou comprar? Então eu posso deixar lá um chocolate meio amargo, eu posso estar deixando ali uma sobremesa com frutas. Então se você prepara o ambiente para essa criança, no momento da compulsão ela não vai ter o que está beliscando que seja tão prejudicial para ela. Então, cuidar da despensa é importante e seja exemplo para essa criança, né? Também tenha bons hábitos, porque às vezes, sem perceber, a gente chega em casa e hoje eu preciso comer um chocolate porque eu estou de TPM, hoje eu mereço comer isso. Então, ou aquele hábito em família em estar sempre comendo lanche, lanchando. Então, a gente vai educando aos filhos sem perceber, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, ser exemplo e usar, às vezes, essa estratégia de uma sobremesa mais agradável, mais interessante, que ela gosta, a gente não proíbe, proibir de comer é pior, mas a gente ensina. E coloque muita fibra no cardápio dessa criança, inclua muitos vegetais, sementes, castanhas, porque a fibra dá saciedade. Um arroz integral dá muito mais saciedade do que o arroz branco. Então, a gente pode usar essa estratégia da fibra para não ter essas alterações glicêmicas e manter uma energia por mais tempo e evitando, assim, a compulsão. E em relação à ansiedade, use estratégias dentro de casa para ajudar na ansiedade. Observe se o ambiente em que a criança está não é um ambiente estressante, como está o relacionamento da família, porque esse estresse familiar pode estar gerando essa ansiedade e o alimento é onde a gente acaba correndo atrás para descarregar aquela ansiedade, né? Então, cuide do ambiente dentro de casa que pode fazer diferença nessa compulsão também e busque sempre ajuda de profissionais quando necessário. Obrigada, Karina. Olha, preciosas dicas. Eu adorei aquela que você chega em casa. Gente, qual mulher, num dia complicado da sua vida, não chega em casa e fala, hoje eu mereço. Gente, isso é realmente uma situação que a gente fala longe da criança, porque a criança repete comportamentos. Então, tem situações que a gente tem que realmente se controlar e não deixar acontecer. É que nem tomar remédio na frente das crianças. Ué, a Organização Mundial da Saúde não fala, não toma medicamento perto de criança, por quê? Porque ela vai querer tomar também. Então, são pequenos hábitos que a gente tem que cortar para justamente essa criança vir a ser um adulto saudável, porque é isso que nós queremos. Nós queremos uma geração mais saudável. Fizemos um programa maravilhoso com o professor Cícero Coimbra sobre isso e é isso que nós queremos para o nosso Brasil, uma geração mais saudável. É para isso que o programa Mais Saúde existe. Um beijo grande e até o próximo programa.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.